Olá, tudo bem? E hoje nós vamos conversar sobre o medo. Se nós pudéssemos fazer uma definição bastante simples a respeito dessa emoção, nós diríamos que o medo é a certeza de um futuro ruim. E eu digo a vocês que onde não há amor, há medo. O medo é uma emoção que nos acompanha muito antes do nascimento. E nós sentimos medo a vida toda. Nós sentimos medo de mudar, medo do novo, medo do futuro, medo de abandonar o passado, medo de mostrar quem somos. Eu digo que o medo não é o verdadeiro problema, porque é uma emoção arquetípica que nos acompanha a vida toda. O problema é a forma como nos agarramos ao medo. Nós também sabemos que o medo é a maior categoria de resistência que existe. E ele tem uma função de paralisar a pessoa no momento presente. O medo sempre mora no futuro e a culpa sempre mora no passado. Essas duas emoções servem ao mesmo propósito. Elas fazem a gente ficar paralisada no momento presente. Eu me senti culpada porque eu bati no meu filho. E agora eu tenho medo que ele... tarará. Compreende? Então, a culpa e o medo, elas muitas vezes trabalham juntas, apesar de que só o medo é capaz de manter a pessoa paralisada completamente no momento presente. Então, o medo é a certeza, é a confiança de que o futuro vai ser ruim. Eu disse que o medo é uma emoção arquetípica. Então, qual é a origem do medo? A origem do medo são as separações, as partidas. Nós nos despedimos de alguém, nós terminamos um relacionamento, ocorre uma morte, todos os fenômenos de separação. Os filhos saem de casa, o bebê deixa de mamar no seio. Mas, para voltar ainda mais no tempo, o nosso espírito, a nossa centelha divina, separou-se do todo, separou-se de Deus e se individualizou. A alma decidiu encarnar e penetrou dentro desse veículo que é a nossa personalidade, que é o nosso nome, o RG, o nosso endereço, etc. e tal. E esse processo de individuação, ele é aterrorizante, porque a alma se sente, o ego, a personalidade se sente separada do todo. E ao criarmos esse corpo, que é o nosso novo lar, o meu espírito está encarnado nessa personalidade, que é a flauta de 3 partes. Vocês se lembram? O físico, o emocional e o mental. E quando isso acontece, esse corpo físico ele tem uma forma. E à medida que a consciência, o espírito, vai se estreitando nesse reino físico, o eu divino, o seu espírito, continua sem forma, continua amorfa. E
essa é o que nós chamamos de emoção da separação. Digamos que você estava no todo e de repente sofre um processo de individuação e de esquecimento. Nós nos esquecemos de onde nós viemos, nós nos esquecemos quem nós somos, nós nos esquecemos o que a gente veio fazer aqui, nós nos esquecemos da mecânica desse planeta, como é que ele funciona. Então, nós experimentamos a sensação de medo. Por isso é que eu digo que o medo nos acompanha durante toda a nossa vida. Então, nós podemos dizer que o medo é a emoção central que expressa o trauma da separação. E nós também podemos dizer que o medo é o modo feminino de sentir essa dor da separação. E a raiva é o modo masculino, o modo yang, de sentir a dor da separação. Quando nós adquirimos um corpo físico, nós nos encontramos nesse planeta, nesse paradigma, nessa dualidade, onde existe um padrão que nós chamamos de tempo e espaço. E aí nós deixamos para trás a parte principal da nossa consciência holográfica, que é multifacetada, tem milhões de facetas a nossa consciência e também é multidimensional. Nós existimos em muitas dimensões e estamos dentro de um corpo físico, nessa dimensão desse planeta que é chamada de terceira dimensão, que é o mundo físico. Nós poderíamos também dizer que o medo nos torna incapazes de nos envolvermos com a vida, de aceitá-la, de abraçá-la, porque é desconhecido e nós temos muito medo daquilo que não conhecemos. O que o medo causa? O medo causa o que nós chamamos de preocupação. A mente racional, o que eu chamo de mente egóica, ou o que eu chamo de corpo ilusório, se ocupa de algo que não pertence ao aqui e agora. E por que a mente faz isso? Porque ela tem muito medo daquilo que está fora do controle dela. E a vida, na verdade, ela está completamente fora do nosso controle. Muitas vezes a gente tem uma imensa ilusão de que a vida é racional, que dá para você compreendê-la completamente, mas a verdade é que nós não temos o controle sobre a vida. E então, a mente egóica, ela se preocupa, ela vai lá na frente, ela vai lá no futuro e ela fica naquele diálogo desesperador, numa tentativa de protegê-lo, de nos proteger de algo ruim ou desconfortável que possa nos acontecer, algo que não esteja previsto, algo que possa nos machucar, algo que possa nos prejudicar. Então, nesse processo de autoconhecimento, é importante você reconhecer os medos que você possui. Existem pessoas, eu já ouvi pessoas dizerem, mas eu não tenho medo de nada. Antes de um processo de autoconhecimento, é difícil a pessoa dizer isso. Na verdade, ela não está conseguindo perceber, enxergar, mas existem medos que são sutis, compreende? E aí, o que acontece?
A pessoa que fica no medo, no medo, no medo e que não trabalha esse tipo de emoção, não olha para esse medo, não entende a mensagem que o medo está trazendo, ela acaba ganhando o que a gente chama de ganhos secundários. Então, o medo é uma excelente justificativa para você não fazer alguma coisa que possa lhe parecer difícil ou complicado. E aí a pessoa justifica: ah, então eu tenho medo, eu acho muito complicado isso e eu não vou me meter com isso. Então a pessoa, ela é uma justificativa, é um ganho secundário. E um outro ganho secundário é porque quando a pessoa ela nutre, ela fica paralisada nesse medo, ela evita de correr riscos. Compreende? A pessoa fica na área de conforto e se justifica pelo medo de mudar. Então, nesse processo que a gente vem fazendo de autoconhecimento, de aprender a ser magro, muitas das mudanças que já foram propostas a vocês, aqueles que conseguiram fazer as mudanças que precisam ser feitas, venceram o medo, saíram da área de conforto. Mas pode ser que ainda existam medos dentro de você que o ajudem a permanecer nessa zona de conforto. Então, o medo ajuda a evitar as mudanças. É uma boa justificativa para um comportamento autodestrutivo. É claro que conscientemente ninguém fica sentado numa cadeira e fala: eu vou ficar morrendo de medo e eu vou me autodestruir. De jeito nenhum. Mas alimentar o medo, não querer lidar com ele, porque o que o medo faz? Faz você fugir dele, faz você ir pelo caminho contrário. Ao invés de você encarar a assombração, você foge. Então, é uma espécie de uma técnica da mente egóica para mantê-lo inativo. Olha que coisa forte! Uma pessoa que tem medo e que nutre o medo e que foge do medo, metaforicamente é como se ela ficasse sentada e pensando, preocupada, ocupada com alguma coisa que não dá para resolver agora. Enquanto a pessoa que não vê o medo como uma justificativa, mas decide ir e fazer as mudanças e ir em frente, apesar do medo, é uma pessoa ativa. E são as pessoas bem-sucedidas, são as pessoas que aprenderam que podem até fracassar, pode até cair, mas elas levantam e não dão muitas bolas para o medo. Existem muitos medos e muitos níveis de medo. Veja, os medos de nível 1 são aqueles que ocorrem com todos nós, muitos de nós. Por exemplo, algumas pessoas têm medo do envelhecimento, tem pessoas que têm medo de ficarem inválidas, tem pessoas que têm medo de acidentes, tem medo da solidão, tem pessoas que têm medo das calamidades naturais, tem medo de perder a segurança financeira, tem medo da morte, tem medo de ficar doente. Então nós dizemos que esses são os medos de nível 1 e que podem ocorrer na nossa vida. Todos nós vamos ficar velho, mesmo que a gente não precise de uma cadeira de roda, nós vamos ter muitas limitações quando a gente ficar velhinho. É possível que a gente experimente alguns acidentes na vida. Com certeza, a solidão é algo que está presente na vida de todos os seres humanos. Eu acabei de dizer que a alma individualizou-se, ficou sozinha dentro de si mesma.
Então, nós precisamos transformar a solidão em solitude, mas a gente vai falar disso mais para frente, né? Nós estamos passíveis de ocorrer uma calamidade natural, de perder a segurança financeira, de morrer, de ficar doente. E também existem os medos de nível 1, que são os que exigem a ação da nossa parte. Então, tem pessoas que têm medo de tomar uma decisão, tem pessoas que têm medo de mudar de profissão, tem pessoas que têm medo de dirigir, de falar em público, de cometer um erro, tem medo da intimidade. Então, esses são os medos que exigem que você haja, mas eles ainda são medos do nível 1. Os medos do nível 2 são aqueles que estão embaixo dos medos de nível 1. Quando você vai olhando, você vai olhando, você vai olhando, você vai perceber que tem no nível 2 medo da rejeição, medo do sucesso, medo do fracasso, medo da vulnerabilidade, medo de ser logrado, medo de ser censurado, medo de perder a imagem, medo de ser humilhado, medo de ser abandonado. Esse medo, nesse nível, ele tem mais relação com os estados interiores da nossa mente. Então, nós dizemos que o medo 1, de nível 1, é um medo circunstancial. E o medo nível 2 é aquele que está dentro da nossa mente. Ele está relacionado aos nossos estados. E quando eu digo mente, eu digo pensamento e emoção. Né? A gente separa o corpo emocional do corpo emocional do mental simplesmente por uma necessidade pedagógica de entendimento, porque os nossos pensamentos, eles produzem sentimentos, eles geram emoções. Então, esse medo de ser rejeitado, medo do sucesso. Depois a gente, se vocês quiserem, a gente nas lives pode até conversar um pouco mais sobre cada um. E eu posso partilhar com vocês que eu vivi um grande medo do sucesso. Acredita isso? E depois eu quero partilhar isso com vocês, tá bom? Qualquer um desses medos pode imobilizá-lo em muitas áreas da sua vida. Mas agora nós vamos conversar sobre o nível 3 do medo. O nível 3 do medo é aquele que vai na essência, é aquele que vai no âmago da questão. É o maior de todos os medos. É aquele que mantém você paralisado. E sabe qual é o medo? É um medo que fica na sua mente que diz assim: não sou capaz de enfrentar isso. Não posso enfrentar isso, não dou conta de enfrentar isso. Reflita. E é provável que você me pergunte assim: nossa, mas é só isso? Esse é o grande problema? Eu sei que pode até você estar desapontado e talvez quisesse algo muito mais dramático, mas a verdade é essa. No fundo de cada um dos seus medos, há simplesmente o medo de não poder enfrentar qualquer coisa que a vida possa lhe apresentar. E como eu disse, a vida, nós não temos controle sobre a vida. Aliás,
A crença no controle é a maior ilusão da mente egóica. É preciso que nós olhemos para essa crença limitante do controle. Porque de todas as crenças, essa é a maior delas. Nós não temos o controle da nossa vida, do que vai nos acontecer, de como é que vai ser daqui para frente. Então, no fundo dos medos é simples, né? É a sensação de que eu não dou conta de enfrentar. E agora eu quero fazer uma prática nesse momento com você. Combinado? Vamos lá. Me responda. Se você soubesse que poderia enfrentar qualquer coisa que surgisse no seu caminho, do que você deveria sentir medo? Eu vou repetir. Se você soubesse que poderia enfrentar qualquer coisa que surgisse no seu caminho, na sua vida, do que você deveria ter medo? Qual é a resposta? De nada. De nada. E eu pergunto a você, existiu alguma coisa na sua vida até agora que você não enfrentou? Você enfrentou tudo o que surgiu na sua vida até agora. Tudo. Então, o que eu acabo de afirmar é que você pode enfrentar todos os seus medos sem ter que controlar coisa alguma no seu exterior. Tudo o que você precisa fazer para reduzir o seu medo é desenvolver essa percepção. É perceber que você já enfrentou um monte de coisas na sua vida e tudo que a vida for trazer você vai enfrentar. Isso vai mostrar a você o guerreiro que você é. Isso vai mostrar a você que você é uma pessoa que pode confiar em si mesma, em si mesmo, que você pode confiar na sua capacidade de enfrentar tudo que surgir no seu caminho. Olha que notícia boa! Os navios ficam seguros quando estão nos portos, mas não foi para isso que eles foram feitos. Os aviões também ficam seguros quando eles estão nos aeroportos, mas eles não foram feitos para ficar nos aeroportos, eles foram feitos para voar. E nós fomos feitos para voar. Nós fomos feitos para navegar. Nós fomos feitos para viver. Nós fomos feitos para experimentar. Então, de hoje em diante, olhe de frente todos os medos que surgirem na sua frente. Os de nível 1, os de nível 2. Vai linkando um com o outro e perceba esse medo primordial que tem lá na sua mente egóica. O divino que há dentro de você cria todas as experiências que você precisa viver. E não faz isso para te castigar ou para criar medo em você. A sua alma, a sua centelha divina cria as experiências que você vive, sejam elas dolorosas ou positivas, porque essa ser doloroso ou positivo é só uma visão da mente egóica, uma visão do paradigma da dualidade, do mundo da terceira dimensão, né? Que a gente vê as experiências de maneira negativa.
Mas mesmo as experiências mais fortes, quando você começa a ver o legado que elas te deixaram, você consegue perceber que foi um presente que você ganhou. Então solte o seu medo, confie em você mesmo. Sua alma agradece. Eu vivi uma experiência que, de acordo com a minha mente egóica, quando eu tive o câncer de tireoide, foi uma experiência dolorosa e negativa, mas ela foi suficientemente brilhante e amorosa. E hoje eu agradeço como se eu tivesse um colar de diamantes no lugar dessa cicatriz, porque isso me trouxe muito aprendizado. Então, sente-se diante do seu medo. Combinado? Vamos para a prática, para a chave da liberdade.